Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo Palota, sou o CEO e fundador da Paradox Academy, a primeira escola especializada em Customer Experience do Brasil. E vamos para mais um episódio do podcast Customer Lovers, o podcast mais amado do Brasil, e hoje com uma convidada super especial. E eu sou Francisco Zapata, CEO e fundador da Kentricus, consultoria especializada em centralidade no cliente. Estamos começando mais um episódio do Customer Lovers. É isso aí, pessoal. Hoje temos a honra de receber Luciana Salomão Maranhão, uma profissional com uma experiência fantástica de centralidade no cliente e principalmente em marketing B2B. Lu, eu não vou te apresentar porque eu quero que você se apresente. Seja muito bem-vinda ao podcast Customer Lovers. É uma honra ter você aqui com a gente. E para começar, você conseguiria compartilhar um pouco da tua história profissional com a gente? Claro, bom dia, Léo, bom dia, Zapata, bom dia, CX Lovers. Para mim também é uma honra estar aqui com vocês, Léo. Que bom, né, a gente poder ter um podcast onde a gente tem essa oportunidade de compartilhar um pouco das nossas experiências. Léo, eu comecei, né, a minha trajetória, na verdade, empreendendo. Poucas pessoas sabem, mas eu fui bailarina clássica e depois abri uma escola de dança, onde eu tive a oportunidade de ter os meus primeiros contatos aí com os clientes. Logo depois eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas nacionais, multinacionais, empresas de software, empresas de serviços, como aluguel de carros, indústrias, e cheguei, né, onde estou hoje, que é aqui na Log, uma construtora e desenvolvedora de galpões logísticos de norte a sul do Brasil. Meu cargo é gestora de marketing, comunicação e relacionamento com clientes, onde eu tenho a oportunidade de cuidar não só da experiência dos nossos clientes, mas também da experiência dos nossos colaboradores. Excelente, Lu. É uma honra tê-la aqui conosco, uma pessoa que eu admiro muito e está fazendo um trabalho maravilhoso aí na Log. E assim, não conhecia essa outra parte, sou empreendedora, muito legal. E vamos já começar a puxar o assunto aqui. Entendemos que da importância de centralidade do cliente, né? E olhando a tua trajetória, você já está há um bom tempo envolvida com esse tema. Como é que você define esse conceito e por que ele é crucial para as empresas no dia de hoje? É uma excelente pergunta, né? A gente sabe que a centralidade no cliente, para mim, é muito mais do que uma estratégia. A gente está falando aí de mentalidade. E colocar, né, o cliente no centro de todas as decisões da empresa, desde o desenvolvimento de um produto, de um serviço, até ali com o olhar, né, muito voltado para os processos internos e a cultura organizacional é algo super importante. E ao longo da minha trajetória, eu percebi que as empresas realmente, né, que escutam seus clientes e se adaptam às necessidades deles, conseguem construir relações muito mais duradouras. Conseguem inovar com mais propósito, ganhar relevância no mercado. E hoje, né, a gente sabe que esse conceito não é tão atual mais, né, para as empresas que já avançaram muito, mas ele é super importante para que a gente viva em um cenário aí, né, que a gente sabe que os clientes têm escolhas abundantes. Nós, pensando aí na questão, né, do cliente, a gente sabe que hoje ele tem muito mais informações, mais alternativas, e ele acaba ficando mais exigente. Então, se a empresa não oferece uma experiência alinhada às expectativas dele, ou melhor, né, até que se antecipe, a empresa acaba perdendo esse espaço. Centralidade no cliente, para mim, em essência, é entender que o sucesso do negócio nosso depende diretamente do sucesso do nosso cliente, e essa conexão é o que realmente diferencia marcas comuns de marcas memoráveis. Luciana, em sua visão, quais são os principais desafios que as empresas enfrentam ao implementar uma cultura centrada no cliente, especialmente no contexto B2B? Zapata, excelente pergunta. Eu entendo que no contexto B2B, né, um dos principais desafios é essa complexidade da jornada do cliente. Porque ao contrário do B2C, onde muitas vezes a decisão de compra é individual, está ali no CPF, né? No B2B nós lidamos com múltiplos decisores, processos mais longos e expectativas também mais técnicas e racionais. Isso exige um entendimento muito mais profundo das necessidades de cada etapa durante a jornada ali do cliente, de cada interlocutor envolvido. E outro ponto crítico também é a cultura organizacional, né? A gente precisa entender ali o contexto deste cliente.
a cultura dessa empresa. E implementar uma cultura centrada no cliente envolve, né, a gente sabe aí, mudar mentalidades, quebrar silos entre áreas e fazer com que todos dali dentro da empresa entendam que tem um papel muito importante na experiência do cliente. E isso nem sempre é simples, né, Zapata? Olhando a tua trajetória, eu vi que você trabalhou em 2 mundos distintos hoje, né, que é o B2B e o B2C. Quais são as principais diferenças que você percebe entre esses 2 segmentos em termos de abordagem com o cliente? Léo, realmente eu tive essa grande oportunidade de vivenciar esses 2 mundos, e isso me deu uma visão muito rica sobre como a abordagem ao cliente, ela precisa ser adaptada a cada contexto. Bom, a gente sabe que no B2C a relação ela costuma ser mais direta, mais emocional, mais imediata, né? O cliente, a jornada dele para escolher um produto ali, um serviço, ela é menor do que no B2B. As pessoas vão muito mais pela emoção mesmo, né? Gosta de ver algum influenciador, né? Como essas pessoas vêm usando o produto, utilizando, entendendo as suas necessidades, e essa decisão ela é mais rápida, né? O ciclo de decisão ele é mais curto. E essa experiência, muitas vezes, ela está conectada ali à convivência, agilidade, identificação com a marca, né? Aquele desejo de ter um produto da marca X, Y. E essa personalização, né, ela em escala, né, a comunicação é muito mais fluida, muito mais rápida, e muito mais empática. As empresas que entendem esse consumidor de uma forma mais rápida, eles vão ter muito mais sucesso ali e vai fazer toda a diferença. Já no B2B, a gente sabe que essa lógica, ela é outra, né, Léo? Mas eu trago também ali junto comigo as experiências que eu vivencio no B2C. Acho que hoje, com esse mundo nosso, né, cada vez mais rápido, volátil e ágil, né, realmente, a gente acaba vivenciando algumas coisas no B2C que a gente leva ali para o B2B. Por mais que a lógica ela seja diferente, né, no B2B a gente sabe que a tomada de decisão ela é mais racional, ela vai envolver ali diferentes stakeholders, esse relacionamento, ele costuma ser muito mais consultivo. O que essa empresa realmente conhece de mim? O que ela quer me oferecer? Será que ela entendeu o que realmente a minha empresa precisa? Então, é uma tomada de decisão muito mais racional, mais consultiva e, às vezes, ela é de longo prazo, né? Essa tomada de decisão ali, ela é mais longa, né? Ou seja, em resumo, no B2C, o foco está muito mais ali na experiência individual e nessa emoção. Já no B2B, ela está voltada a esse foco mais na construção de parceria, no entendimento técnico, muitas vezes, e no impacto que o seu negócio vai gerar aqui, né, no resultado do cliente. Então, são dinâmicas diferentes? São, mas ambas vão exigir ali uma escuta ativa, empatia, né? Eu quero que você entenda que a minha experiência enquanto consumidor, ela vai impactar, sim, também nas minhas escolhas aqui, enquanto B2B, enquanto eu tomando decisão aqui pela minha empresa. E é muito importante também essa consistência na entrega de valor, né? Quem não quer ir hoje um fornecedor que a gente pode ter realmente confiança, né? A gente entende que em muitos momentos esse cliente, essa confiança, ela é construída muito mais a longo prazo no B2B. As escolhas, elas podem ser às vezes menor, mas quando esse cliente vai tomar essa decisão, é uma decisão que ele precisa ser muito assertivo. E isso às vezes é diferente no B2C, né? Compra um produto aqui hoje, se eu não gostar, amanhã eu estou indo, né, buscar ali um outro concorrente para que essa experiência minha seja mais fluida, seja melhor. Mas no B2B, eu acho que essa jornada, esse longo prazo aí, essa decisão, ela é maior, Léo. Esse tempo de decisão, ele é maior. Luciana, você pode contar para a gente sobre um projeto específico que você liderou que teve um impacto significativo na experiência do cliente e quais foram os resultados? Bom, Zapata, nós tivemos aqui, né, vários projetos, e ao longo até da minha trajetória profissional também, mas entre os mais recentes, eu destacaria aí o programa de embaixadores, o Logger CXM
E o Logan, né, que inclusive recebeu aí mais um prêmio ouro aí na categoria Líderes em Projetos B2B na Cliente SA. O Logan, só para resumir aí, Léo e Zapata, ele é acabou se tornando, né, um embaixador aí da marca Log. E eu acho que a principal sacada, né, foi a escuta ativa que a gente teve aí com os nossos clientes para conseguir fazer alguns projetos aqui na Log que se tornassem aí realmente projetos, vamos dizer assim, memoráveis, né, e significativos aí para a experiência dos nossos clientes. Mas voltando, né, sobre o programa de embaixadores, ele foi criado para engajar os colaboradores aqui de diferentes áreas como verdadeiros defensores da experiência do cliente na Log. A ideia principal era descentralizar a responsabilidade, né, somente de uma área, mas sim promover uma cultura em que todos se sentissem parte dessa jornada aí do cliente. Isso teve um impacto direto no engajamento interno, né, na disseminação de boas práticas, porque a gente via muitas áreas aí buscando, né, insights com outras empresas também para colocar o cliente aqui, né, no centro, não só ali do nosso negócio, mas do desenvolvimento mesmo aí de ideias e de produtos. Já o Logan, né, ele nasceu com uma iniciativa de comunicação mais leve, né, ele é o nosso chatbot, mas a ideia principal era ter essa comunicação mais leve, mais próxima do cliente, né, com uma linguagem em que fosse também mais próxima ao cliente e tivesse ali, né, também conectado ao nosso branding book. E ele, eu posso dizer que ele acabou se tornando aí um símbolo da nossa evolução em centralidade do cliente, especialmente no B2B, onde é tão difícil, né, a gente ver às vezes cases onde a gente quer ter cada vez mais uma comunicação mais humanizada, mais próxima ali do cliente. Essa proximidade, a gente sabe que ela não é tão comum assim. E, além disso, eu tenho liderado aqui ações, né, de programas de voz do cliente, estruturando essas rotinas de escuta e análise de feedback de clientes, né, para apoiar as outras áreas também, com melhorias aí em dados reais. Eu acho que o principal resultado disso tudo tem sido uma mudança de mentalidade, né, das pessoas, né, dos nossos colaboradores, passando realmente a ter decisões ali mais alinhadas às reais necessidades dos nossos clientes. E, ao mesmo tempo, né, Léo, a gente sabe, Zapata, a gente, né, vem aí fortalecendo a nossa cultura interna. Em termos práticos, a gente conseguiu, né, evoluir aí, aumentando o nosso NPS mais de 10 pontos, melhorando essa percepção de valor aí, né, dos nossos clientes com relação aos nossos serviços, às nossas soluções. E realmente sensibilizando os loggers, né, para que coloque realmente o cliente ali no centro de todas as suas decisões. Lu, mudando um pouco de assunto, como é que você lida com a diversidade de pessoas que tem dentro de empresas B2B, né, que atendem o mercado B2B, como os clientes da Log, por exemplo? Quais as estratégias que você utiliza para conseguir garantir que todas as vozes sejam realmente ouvidas? Léo, essa é sem dúvida assim, um dos maiores desafios de empresas, né, B2B como a Log. A gente lida, né, com uma diversidade grande aqui de personas, porque nós temos clientes de segmentos totalmente diferentes, temos pessoas também, né, com responsabilidades diferentes, então a gente tem desde um líder ali de operação, que é um líder às vezes da logística, até um CFO, um CEO, um diretor ali de área. Então, cada um a gente sabe que tem expectativas, dores e prioridades ali muito diferentes. E para lidar com isso, Léo, é essencial a gente ter uma escuta muito ativa e bem estruturada aqui dentro da Log. Não só ter essa escuta, né? A gente ter ações também que a gente sabe que vai impactar aí nesses diferentes perfis, nessas diferentes personas que nós temos. E a gente utiliza, né, pesquisas segmentadas em diferentes momentos da jornada. A gente costuma fazer aqui também muitas entrevistas em profundidade com esses clientes. Nós temos aqui momentos onde as nossas lideranças também vão visitar esses clientes para entender, né, essas expectativas e essas necessidades.
Outra estratégia também que funciona muito bem, a gente sabe que é o mapeamento dessa jornada, né, do cliente, não só da empresa em si, mas dos indivíduos, né, que compõem todo esse ecossistema. E a partir disso a gente consegue ir ali adaptando a nossa comunicação, né, o nosso atendimento nos diferentes canais que a Log tem, oferecer realmente serviços que façam sentido às necessidades aí do cliente e de cada uma dessas pessoas dentro de uma empresa, porque no final das contas a gente sabe que o mais importante é a gente combinar todas essas informações, esses dados, com um atendimento sólido, humanizado, com muita empatia. E só assim a gente consegue realmente ouvir todas as vozes, né? Inclusive aquelas que normalmente, Léo, elas às vezes não se manifestam por meio de uma visita ou de uma ligação, às vezes nem dentro da pesquisa, né? Então, essa proximidade com os nossos clientes é muito forte e ela é muito essencial para que a gente consiga transformar essas escutas aí em melhorias concretas, sabe? A pesquisa de NPS é uma ferramenta importante para entender a satisfação do cliente. Luciana, como é que você estruturou a pesquisa na sua empresa e quais resultados você obteve e principais desafios? Olha, Zapata, NPS realmente ele é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem aqui hoje, né, para entender a percepção dos nossos locatários. A gente utiliza outras metodologias também, como o CSAT, o CES, em diferentes momentos, mas falando de NPS, eu entendo que ele precisa realmente ser bem estruturado para gerar esse valor real. Nós estamos nesse movimento já há 3 anos. No início, eu acho que um dos principais desafios que a gente teve foi fazer com que as pessoas entendessem que ao trazer a voz do cliente para a empresa, nós não estávamos ali para apontar, né, áreas ou pessoas ou qualquer outra dificuldade em si dentro, né, aqui da Log, mas sim para que a gente criasse essa mentalidade realmente de ouvir o cliente e transformar isso em ações. Então, a gente né, começou a reestruturar esse NPS aqui. A gente mapeou os principais momentos ali da jornada do cliente para a gente definir aonde que o NPS ele relacional ou transacional faria mais sentido. Em alguns casos, né, a gente entendeu que o transacional ele seria uma interação específica ali, por exemplo, após uma entrega de chaves. Em outros momentos seria mais relacional, né, com foco nessa percepção mais ampla aí da nossa parceria com os nossos clientes no momento ali que ele começa a conviver aqui conosco. E um ponto-chave muito estratégico foi envolver todos os colaboradores que estavam na ponta nesse processo. Então, a gente fez um trabalho muito forte aqui de sensibilização, a gente, né, buscou, aí, junto com as lideranças dos nossos times operacionais, mostrar essa importância de ouvir o cliente mesmo, de como esses feedbacks poderiam impactar ali, diretamente nas melhorias e nos nossos resultados, inclusive, às vezes, melhorias pontuais, algumas melhorias de curto prazo, outras de longo prazo. O nosso time de relacionamentos também sempre esteve muito próximo a essas áreas, acho que isso fez um grande diferencial, porque isso acabou, né, gerando uma cultura de escuta ativa e de responsabilidade compartilhada. E a gente também estruturou um processo muito ágil de resposta. A gente tem uma SLA de 24 horas para retorno aos clientes, mesmo os promotores, porque normalmente as empresas têm, né, por premissa, olhar ali só para os detratores, mas a gente responde aqui a todos os clientes, seja ele neutro, promotor ou detrator. Então, em 24 horas após ele responder a pesquisa, ele tem um retorno, e essa agilidade mostra respeito, né, Zapata? Reforça esse vínculo que a gente tem com ele e transforma, né, muitas vezes essa crítica em uma oportunidade realmente de encantamento. E aí, como resultado, a gente vem conseguindo aumentar a nossa taxa de resposta, melhoramos o nosso NPS do ano passado para este ano em mais de 10 pontos, e ao longo do tempo a gente vem vendo também vamos dizer, essa segurança também do cliente de responder, né? Mas o mais importante em tudo isso é porque a gente passou também a tomar decisões mais alinhadas com o que realmente importa ali para o nosso cliente. Ô Lu, eu conheço o trabalho de você e muito do que você tem feito aí, principalmente um programa de embaixadores que vocês implementaram aí, né? O que motivou essa iniciativa e como é que ela tem contribuído
para a cultura da Log como um todo? Conta um pouco como é que vocês conseguiram colocar o programa ativo. Bom, Léo, a principal motivação, né, para a gente criar esse programa de embaixadores, ela veio da certeza de que a experiência do cliente não pode ser responsabilidade apenas de uma área, né? Ela precisa ser vivida, praticada e entendida por todos. E no início, né, logo que eu cheguei aqui, a gente sabia que descentralizar, vamos dizer assim, né, essa cultura, ela precisava de ser cascateada para que a gente conseguisse realmente gerar, né, valor aí e criar essa centralidade no cliente. E para isso foi essencial, né? Primeiro foi contar com o patrocínio do nosso C-Level, né? Da diretoria e apoio das lideranças das áreas. Então, o primeiro desafio foi a gente realmente sensibilizar, né, essas lideranças da importância de um programa de embaixadores, para que eles realmente pudessem entender desde o início a importância estratégica mesmo desse programa para a Log. Sem esse alinhamento e esse comprometimento, tanto do C-Level quanto das lideranças, dificilmente a gente teria conseguido, né, colocar o programa de pé, o Logger CXM, que você conhece, inclusive, né, Léo? Você também faz parte aí, né, desse programa, visto, né, o workshop e treinamentos que vocês também vêm liderando junto conosco aí. Mas o programa ele foi estruturado com embaixadores de diferentes áreas, diferentes regiões, inclusive, e o principal objetivo é atuar realmente como multiplicador ali da cultura de CX. Para a gente estruturar, foi de assim, importância fundamental que eles recebessem conteúdos, participassem de encontros, né, treinamentos, e a gente sensibilizasse para que eles conseguissem também ter esse olhar, né, totalmente voltado ali para o cliente, para que ele depois disseminasse isso, essas boas práticas, dentro das áreas deles. E foi super importante isso, porque muitas vamos dizer assim, né, das questões que os clientes traziam, às vezes estava relacionada a alguma área de algum embaixador ali. Então, fortalecer essa escuta ativa dos nossos clientes junto às áreas também foi muito importante. Então, na prática, Léo, o programa ele foi assim, fundamental para a gente consolidar essa cultura voltada para o cliente, porque acabou também, né, gerando aí um senso de pertencimento dessas pessoas, a gente conseguiu aproximar, né, a operação das decisões estratégicas, e fazendo com que todo mundo realmente se sentisse parte dessa construção da experiência dos nossos locatários, dos nossos clientes. Então, esse engajamento dos embaixadores, ele também nos ajudou a identificar melhorias com mais agilidade, porque a pessoa estava ali já treinada, com essa mentalidade cliente, quando ela ia desenvolver um processo na área dela, ou algo que já estava ali, né, um mesmo processo, às vezes não tinha nem uma revisão desse processo, às vezes 5, 6 anos com o mesmo processo, essas pessoas acabavam tendo mais empatia, passaram a ter mais agilidade nessa resolução aí de algumas questões, né, que a gente tinha, e essas vozes acabaram se sentindo também representadas em suas áreas. Falava, olha, na área tal, no financeiro, a gente teve uma mudança muito significativa, coisas que impactavam também lá na ponta. Então, o programa de embaixadores é algo que eu realmente recomendo aí para que as empresas, né, que tenham essa oportunidade, colocar um programa de embaixadores ativo aí. Luciana, quais são as melhores práticas que você recomenda para empresas que desejam melhorar a comunicação interna sobre a centralidade no cliente? Ótima pergunta, Zapata. E eu te falo que agora, né, eu assumi recentemente a comunicação corporativa e que envolve a comunicação interna, e eu vejo quão importante foi isso aqui, porque, né, a gente precisa realmente dar voz para o cliente interno também, para que a gente consiga cada vez mais ter o cliente aqui no centro do nosso negócio. E para que essa, né, centralidade realmente aconteça, é fundamental que as pessoas entendam, né, o porquê e o como desse conceito, o quanto isso é importante, essa comunicação com os nossos clientes, o quanto ela é importante, o quanto ela realmente move as pessoas a pensar com a cabeça de cliente. E uma das melhores práticas, né, é traduzir esse tema para o dia a dia das pessoas, falar sobre a experiência do cliente, com exemplos reais,
colocar, né, histórias realmente de clientes, impactos concretos que a gente viu, né, lá na ponta. Então, isso ajuda a gente a sair desse discurso teórico e mostra realmente o valor prático dessa escuta ativa. E, assim, a criação de personagens, igual eu já falei aí do Logan, né, ou símbolos que trazem também essa contribuição, tornando essa comunicação mais leve, mais acessível e memorável. O Logan hoje ele é um embaixador não só externo, mas interno também. Então, trazer essa leveza na comunicação, e para mim, assim, um ponto primordial é a transparência da comunicação. Eu acho que a gente tem que saber, mesmo em momentos ali que a gente vai trazer uma comunicação mais sensível, mais dura, precisa ter essa empatia, mas também essa leveza, né, na fala. Isso é super importante. Outro ponto também que eu acho que é assim, a base de tudo é envolver as lideranças. Quando os líderes falam sobre o cliente, quando eles compartilham feedbacks e valorizam, inclusive, essa atitude centrada no cliente, isso reverbera muito na nossa cultura. O CX ele precisa estar presente nas reuniões de time, nos rituais de empresa, né, nos reconhecimentos. A Log que tem, né, está sempre reconhecendo os nossos colaboradores que têm uma atitude ali muito voltada para os clientes, e utilizar múltiplos canais, né? Isso faz toda a diferença. Então, vídeos curtos, painéis com dados, mas não só esses dados do NPS, eles precisam ser traduzidos para as pessoas, o quanto esse impacto, né, esse dado, essa informação do cliente vai gerar. As pessoas aqui adoram depoimento de cliente, reconhecimento de cliente. Então, quando a gente recebe, a gente tem essa premissa de sempre passar ali para o colaborador, reconhecer o colaborador. Isso eu acredito que é assim, uma forma muito poderosa da gente conectar as pessoas. E é o que eu falo, né, Léo Zapata, o CX ele não deve ser comunicado só como um projeto paralelo, mas ele tem que ser como parte ali do jeito de ser da empresa. E quanto mais natural, integrado esse discurso for, maior será o engajamento das pessoas. Ô Lu, como é que você vê o futuro da experiência do cliente no setor em que você atua? Quais as tendências que você acredita que vão, de fato, moldar esse cenário aí dentro de tudo que você está vivenciando? Eu falo que a Log, né, nós temos o privilégio aqui de ser uma das empresas do setor que saiu muito à frente, né, quando a gente fala aí em termos de CX, esse olhar, né, para os nossos clientes. Não estou dizendo que outras empresas não façam isso, mas eu acho que a gente tem potencializado cada vez mais isso aqui na Log. E eu vejo o futuro da experiência do cliente, né, cada vez mais conectada à personalização, essa agilidade nas respostas ao cliente, né, sempre utilizando aí, né, inteligência de dados. E também a gente não pode deixar de falar da inteligência artificial, né, Léo? Pessoas às vezes ficam preocupadas aí, não vou usar inteligência artificial, ou, né, às vezes pelo fato de não saber usar, ou então com receio de que a inteligência possa substituí-los, mas eu falo que ninguém vai ser substituído, as pessoas que não souberem usar é que serão substituídas. E o cliente, né, gente, principalmente o B2B, vamos falar aí do B2B, ele está cada vez se transformando mais, e ele espera essa mesma fluidez, essa transparência, atenção aos detalhes, né, de tudo aquilo que já experimenta como consumidor final no B2C, mas ele também tem essa expectativa em relação ao B2B. E isso muda tudo, né? No setor logístico e de infraestrutura, por exemplo, a experiência ela vai muito além de uma entrega ali, de um serviço eficiente. Ela passa ali por previsibilidade, né, por acesso fácil à informação, como nós estamos levando a informação de forma mais ágil e mais humana ali para os nossos clientes. Um relacionamento próximo, isso também a gente considera aqui como essencial, para que a gente possa realmente oferecer soluções mais integradas e que gerem o valor real para o negócio ali do nosso cliente. Então, eu acredito que temos aí, podemos dizer, 4 tendências que vão moldar esse cenário, né? Então, a digitalização da jornada B2B, então, cada vez mais as empresas vão investir, sim, em plataformas e canais digitais, para facilitar essa operação do cliente, né? O cliente ele quer cada vez o quê? Mais autonomia e visão em tempo real. O uso de dados e saber utilizar esses dados, né? A inteligência artificial para a gente antecipar essas necessidades. Não basta só ouvir, né? A gente precisa também prever demandas
E eu acredito muito que a inteligência artificial ela vai permitir a gente identificar padrões de comportamento, automatizar respostas, personalizar algumas interações de forma mais fluida e principalmente gerar insights mais rápidos para que a gente tenha também tomadas de decisões mais rápidas e que possam transformar essa experiência do cliente. Bom, cultura centrada no cliente, né? Isso que a gente vem falando aí desde o início aqui da nossa conversa, isso para mim vai ser o diferencial competitivo, né? Não vai bastar só a gente ter aí um bom produto, um bom serviço, mas sim a forma como nós vamos nos relacionar, como a gente vai realmente ouvir esse cliente e principalmente resolver os problemas deles, né? Centrados, né? Em um critério-chave de escolha. Então, eu acho que isso aí, esse relacionamento de longo prazo, ele é muito importante. A velocidade, a consistência ali na entrega de valor, né, esse seria o último ponto aí que a gente pode, né, citar. A gente sabe que principalmente em B2B, as expectativas, elas são muito altas, e esse cliente, ele quer ser atendido, sim, de forma rápida, né, com qualidade, e eu acho que a tecnologia ela vai ser cada vez mais um facilitador disso. Então, a gente segue por aqui, né, fortalecendo uma cultura centrada no cliente. Não é fácil, a gente falar que isso é fácil, não é nada fácil, mas a gente sabe que cuidar da experiência do cliente é cuidar, sim, do futuro da empresa. Por fim, Luciana, que conselhos você daria para profissionais que estão começando a trabalhar com centralidade no cliente e desejam fazer a diferença em suas organizações? Zapata, acredito que para quem está começando na área, o meu principal conselho, primeiro, é estudar, né? Estude, entenda realmente conceitos, metodologias e como você pode aplicar isso nas organizações. Em seguida, comece ouvindo, mas ouvir de verdade. É aquela escuta ativa, eu acho que isso é a base de tudo. Ouvir, né, com coração, ouvir com empatia, ouça os clientes, os times internos, avalie os dados que você tem. Se você não tem ainda esses dados, por meio de pesquisas ou entrevistas, vai atrás desses dados, visite os clientes. E aí, em seguida, transformar essas escutas, né, em ações. Mesmo pequenos movimentos que a gente começa ali nas empresas, eu vejo que a gente já começa a gerar grandes impactos. Quando eu cheguei na Log, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um assessment com os colaboradores, primeiro internamente, ouvir realmente qual que era a expectativa deles com essa nova área, o que eles entendiam ali de relacionamento com o cliente. Em seguida, fui realmente fazer visitas a clientes, entender as expectativas deles. Então, a gente entende que isso não é um projeto isolado, né? Primeiro ponto é trabalhar a cultura. E para a gente trabalhar a cultura, a gente precisa realmente ouvir. Um outro conselho também é construir alianças dentro das empresas, envolver as lideranças sempre, engajar as áreas, mostrar como que dados e histórias podem realmente impactar ali a experiência do nosso cliente. E nesse ponto tem até uma dica prática ali, tá, gente? Levar números para Cilevo, porque eu falo que, no final das contas, o que todo diretor, né, ele quer ver são números. E a gente mostrar como investir em experiência do cliente traz resultado, aumenta a retenção, melhora o nosso NPS, isso é primordial para que a gente consiga gerar, né, essa empatia, né, esse alinhamento e esse patrocínio, né, vamos dizer, da empresa. A liderança, né, a gente sabe que ela tem um papel fundamental, porque quanto mais a gente coloca o cliente no centro do negócio, mais o negócio se fortalece. Eu também recomendo não esperar pelo cenário ideal. Acho que as pessoas, quando começam a trabalhar, falam, se a empresa fosse assim, se eu tivesse uma plataforma assim. Eu acho que esse cenário ideal ninguém vai ter. Cada um vai entrar ali numa empresa, começar, né, atuando nessa área e vai encontrar, sim, alguns desafios, mas também muitas oportunidades. Muitas vezes a gente não vai ter ali todas as ferramentas e estrutura no início, mas acho que a vontade de entender o cliente, melhorar a sua jornada já é um grande diferencial. E a consistência, né, Léo? Às vezes as pessoas começam e desistem no meio do caminho ali. Então, assim, acho que a consistência
para tudo isso, né, Zapata, ela é fundamental e é o exemplo que faz a diferença. E com o tempo a gente vai vendo esses resultados. Lu, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, a sua experiência conosco nesse episódio do podcast Customer Lovers. E antes da gente fechar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Léo, Zapata, primeiro quero agradecer muito vocês por esse convite, me senti muito honrada de participar aqui desse podcast com vocês. É um projeto lindo que vocês têm e que vocês tenham aí vida longa para continuar trazendo para a gente tantos insights e tantas informações que nos ajudam aqui no dia a dia, até como benchmark, né? Para a gente desenvolver também novos projetos nas empresas. Bom, Léo, e o meu conselho, né, antes da gente dar tchau aí para as pessoas, tenha paixão pelo cliente. Trabalhar com CX é olhar para as pessoas, é a gente sim resolver problemas, mas acima de tudo é criar conexões. Então, se você mantiver isso no centro das suas decisões e conseguir traduzir isso em valor para a empresa, certamente você vai fazer diferença e inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Porque, no fim das contas, gente, trabalhar com centralidade no cliente é sobre humanizar relações, criar valor real e construir pontes entre pessoas e propósitos. Sensacional, Lu, que mensagem maravilhosa. Lu, a honra foi nossa tê-la aqui conosco, compartilhando tudo que você tem feito aí na Log. Queria agradecer muito a sua presença e, para você que está nos acompanhando até aqui, não se esqueça de continuar nos seguindo para mais episódios recheados de insights e aprendizados como esse aqui, tá bom? Até a próxima, pessoal. Abraço. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.